Meus amados, quando estão sentindo a presença do Senhor, digo amém. Nós lemos o capítulo 5 e assim que o pastor me comunicou, eu sempre tenho assim um cuidado muito grande e é uma responsabilidade tamanha, sempre fui assim, né? E colocar um tema no assunto. E algo que sempre Deus fala no meu coração, com relação a dar fruto, né? Eu venho sempre falando isso, frutos permanentes, não é basta servir a Deus por alguns minutos, alguns meses, alguns anos, mas servir o Senhor até que Ele volte para buscar a sua igreja querida. Quantos querem assim? Digo amém? Então eu coloquei aqui o que Jesus disse, baseado até no livro de Samuel. Nós tivemos, eu falei até escolão, nós tivemos Zé Antônio, o professor Zé Antônio, o Ezequias, Leonardo, ótimos professores de escola bíblica, e se falou bastante sobre primeiro, Samuel, e segundo, trata-se de livro Samuel. E nós observamos que o Senhor Jesus, o irmão pode acompanhar, diz que não se pode esconder uma candeia e nem coloca debaixo do alqueire, antes no velador, para que todos vejam a luz. Ele quis dizer que nós somos uma lâmpada. E nós precisamos dizer que essa lâmpada tem que estar acesa. E me faz lembrar um homem que ele desenvolveu ou desempenhou, podemos dizer assim, 3 ministérios: ministério de juiz, profeta e sacerdote, Samuel. E Deus está sempre à procura de homens e mulheres para ser uma lâmpada acesa, irmão. E Samuel, ele teve a sua chamada, e ele foi a resposta de Deus a uma nação que estava enfrentando um período de transição entre forma de governos, a teocracia, a monarquia, período dos juízes, estava se findando. Israel precisava de um homem, aleluia, para fazer essa transição política. E nosso irmão Samuel foi o homem escolhido por Deus para essa importante tarefa, esse momento histórico na nação de Israel. É interessante que se diga que este homem de Deus, Samuel, ele foi o único homem na Bíblia que teve o seu nome pronunciado 6 vezes pelo Senhor numa mesma noite. Aleluia. Mesmo que diversas vezes ele não tenha entendido que se tratava da voz do Senhor, Deus não desistiu de Samuel. Mesmo não entendendo a voz do Senhor, Deus não desistiu de Samuel. Deus insistiu com ele. Quantas vezes os irmãos, antes sem a experiência com Deus,
E até você achava: Senhor, Deus vai desistir de mim. Deus nem escuta mais as minhas orações. Deus não dá a mínima importância para mim. Quem disse isso? Deus nunca desiste do seu filho, da sua filha. Você pode dizer amém, irmão? De igual modo aconteceu com Samuel. Até que Samuel, ele aprendeu a discernir a voz de Deus. Podemos observar sua chamada, a chamada de Samuel. Ele ministrava sendo ainda menino. Olha só, ministrava sendo ainda menino. Qual é o entendimento que nós possamos ter na ministração ainda menino? Eu quero dizer para os irmãos, interessante que antes ainda de findar o ano, eu gosto sempre de fazer um trabalho com a comunidade, envolver os irmãos da congregação e ver: Senhor, não é fácil ganhar uma alma para o Senhor hoje, não é fácil. E nós procuramos usar de todos os meios, estratégias para ganhar as almas. E quando Samuel, ainda menino, ele obrava, ele fazia a obra do Senhor, isso significa que a obra de Deus é urgente. A obra de Deus é urgente e precisa ser feita. Quantos concordam com isso, irmão? Mas está muito fraco. Ela é urgente e precisa ser feita. Glória a Deus. E aí Deus colocou no meu coração, pastor Cleiton, Igreja do Senhor. E eu comecei aquilo que na época a gente começou a fazer em Jaguaré. Até Deus usou o pastor Toninho, irmã Luzia, assim: olha, Oswaldo, o mapa de Jaguaré está nas suas mãos. Senhor, que responsabilidade. E aí eu chamei o mais antigo lá, que era o Zé Vicente, filho do Américo da Silva Porto. Seu Zé, me traga um mapa de Jaguaré, porque eu não conheço nada e eu preciso conhecer os bairros de Jaguaré. Isso Deus colocou no meu coração para fazer ali naqueles, chamamos então de patrimônio do nativo. Eu deixei o professor da escola, chamei um dos irmãos: olha, eu preciso abrir um ponto de trabalho nesse local, abrir um ponto de trabalho no outro local. E aí, vendo as pessoas interessadas para que nós pudéssemos começar a urgentemente, começando por Jerusalém, fazendo a obra do Senhor, que deu certo em Jaguaré, para a glória de Deus. Então, irmão, voltando ao assunto de Samuel, na primeira vez, o Senhor pronunciou 2 vezes o nome de Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel pensou que fosse o sacerdote Eli, o chamado. Quando chegou a segunda vez, o Senhor pronunciou o nome de Samuel uma vez. E Samuel ainda confundiu a voz do Senhor com a voz do sacerdote. Na terceira vez, o Senhor chamou Samuel. Todavia Samuel ainda continuava sem conhecer a voz do Senhor. Irmãos, são experiências com Deus. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, principalmente na questão de depressão, problemas seríssimos nessas áreas de ansiedade. Isso tem sido geral, fora e dentro da igreja do Senhor. Mas a Bíblia também diz que existe remédio. Há uma saída,
Lógico que nós temos profissionais para nos ajudar, o psicólogo, o psicanalista, né? Profissionais da área. Mas eu quero dizer para a igreja querida, nós estamos diante do maior psicólogo nesta noite. Do maior psicanalista nesta noite, que é o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Deus usa os lábios do apóstolo Pedro e diz: olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de manhã, de tarde, à noite, todo dia, toda hora, cuidando de você, como uma mãe embala um bebê. Você está sentindo a presença dele aqui no nosso meio? Aleluia. E na quarta vez o Senhor chama de novo Samuel, dessa vez mais 2 vezes. E aí, irmãos, olha só a tranquilidade, a serenidade de Deus para com Samuel. Um Deus paciente, Ele entende a nossa dificuldade. Às vezes, diante do mundo tão complicado de se viver, não é? Pessoas que você até tem como seu amigo, e amigo, entre aspas, e de repente você é decepcionado por ela. Isso entristece bastante, mas quando nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, Deus começa a nos revelar, porque Ele compreende as dificuldades humanas, Ele conhece tudo sobre você, muito mais do que você ainda. Às vezes eu penso, eu não sei nada de mim, mas quando eu olho que existe um Deus na minha vida, Ele sabe quantas células eu tenho no meu corpo, Ele sabe os meus pensamentos, Ele sabe do meu deitar, do meu levantar. Esse Deus, Ele sabe tudo de mim, tudo de você, tudo de nós. É um Deus paciente, é um Deus que entende a nossa dificuldade e até de reconhecer a sua voz. Aonde que eu quero chegar com essa mensagem? A igreja de Deus, e entenda que isso é comigo, Oswaldo, é com o pastor presidente, todos os pastores, todos os obreiros do Senhor, cada membro do corpo de Cristo. Eu quero dizer da parte de Deus, somos uma lâmpada de Deus aqui na terra. Você pode repetir isso comigo? Somos uma lâmpada acesa, apagada não serve, acesa de Deus aqui na terra. Quando pode dizer amém, que você está concordando com isso. E aí Deus começa a falar. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou Samuel. O Senhor chama Samuel e Deus fala com ele: Samuel, olha, não fique esperando o tempo se findar. E isso para mim, irmãos, como obreiro que somos na casa do Senhor. E Deus falou para Samuel de uma forma tão linda. Deus não vai esperar o tempo se findar, ou seja, você está vivíssimo, você veio para a casa do Senhor, isso já é uma bênção de Deus, o deslocamento, porque, por exemplo, às vezes eu tiro alguns plantões no Roberto Silvares, na capelania, eu vejo as pessoas, está querendo ficar no meu lugar aqui, no seu lugar, no nosso lugar, para ouvir uma mensagem de Deus, para ouvir uma oração,
mas elas não podem, porque elas estão enfermas, elas estão internadas. E nós estamos aqui. E esse tempo que Deus tem nos dado, nós precisamos administrar antes que a lâmpada se apague. Antes que a lâmpada venha a se findar, fazer a obra de Deus, fazer o querer do Senhor, unidos, porque só vai assim. E Deus começou a falar para Samuel, para escolher alguém para fazer a sua obra, e Ele quer chamar-nos para fazer essa obra, a obra agora mesmo. Por que agora mesmo? Porque Deus não vai deixar essa lâmpada se apagar antes de você colocar no seu coração aquilo que Deus tem falado contigo, porque não pode acontecer somente com uma pessoa, né? Estou vendo o Cristo de Jesus ali, a gente vê o desejo do coração dela, né? Pastor, estou indo para tal lugar. Sim, mas meu Deus, que mulher ávida pela obra do Senhor, não é? Mas não é só ela. Deus quer, do púlpito ao último banco, imagine nós aqui, que esta lâmpada não pode findar. Antes, não pode se findar, porque o tempo é rápido da nossa vida, irmão. Eu gosto muito de uma passagem bíblica, foi Moisés que disse isso. Ele fala de um tempo tão precioso da nossa vida, que nós, de uma forma organizada, nós precisamos aproveitar esse tempo. E ele fala, né, para que possamos sabiamente, de uma forma sábia, aproveitar o tempo de Deus, para que alcancemos corações sábios. Ou seja, o que Moisés quis dizer com isso? Olha, Oswaldo, enquanto você estiver respirando, meu filho, enquanto, na oração dele, enquanto você estiver vivendo, faça a obra do Senhor. Eu tenho que estar unido. Cadê? O pastor está aqui, o pastor presidente, o pastor Edgar, os obreiros do campo, o departamento de senhoras, a orquestra júnior, que tanto espera pelos obreiros, bom testemunho, bons exemplos, as congregações do campo, dirigente de congregação, porque quando nós focamos a obra do Senhor, nós não temos tempo para outra coisa a não ser fazer a obra do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando contigo e conosco? A lâmpada de Deus, ela precisa permanecer, vou repetir isso, a lâmpada de Deus precisa permanecer acesa continuamente, porque às vezes a pessoa tem alguns apagões, né? Não é isso? Alguns apagões, mas meu Deus, que é isso? O que está acontecendo? Mas a pessoa era uma bênção na casa do Senhor, de repente há um apagão. Mas Deus usa Samuel, eu quero que você seja uma lâmpada acesa continuamente. Igreja querida, você veio aqui nesta noite, a casa do Senhor está cheia, você e eu, nós precisamos ser uma lâmpada acesa continuamente. Aleluia, glória a Deus. E o sacerdote Eli, a idade chega para todo mundo, ele já não enxergava, ele não enxergava bem, e por isso não colocava mais as lâmpadas em ordem para permanecerem acesas. E aí, irmãos, o que acontece? Deus sempre vai trabalhar para que alguém dê continuidade a esse trabalho. E esse trabalho contínuo da lâmpada acesa, se nós formos falar em termos da Assembleia de Deus de São Mateus,
Nós temos um pastor presidente, é o pastor Cleveson que é o pastor. E nós, como auxiliares, nós estamos ao lado dele, juntamente com toda a igreja, para que essa lâmpada, ela continue acesa. Você está entendendo, irmão? Para que essa lâmpada continue acesa. Porque Deus constituiu o pastor para dar seguimento ao trabalho, bom trabalho que o pastor Toninho fazia. E nós precisamos, dentro de uma ordem, dentro de uma disciplina, obedecer, porque nós temos um foco. Porque o nosso foco, além de fazermos a obra do Senhor, nós temos um prêmio a ser alcançado. Quem que gosta de trabalhar em vão? Tanto é que o apóstolo diz assim, eu gosto muito daquela passagem, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, olha só, sede firmes. Firmes e quê? E constante. E mais o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor. Porque tem uma recompensa. E qual é a recompensa? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, que daqui a pouco nós estaremos dando um adeus para esse mundo tão difícil de viver e morando para sempre nas mansões celestiais com o Senhor. Quantos creem assim e tem essa esperança, diga amém, irmão. Glória a Deus. E aí, meus queridos irmãos, ainda antes que a lâmpada se apagasse, a gente vê lá Jesus falando, né? Ainda falando sobre o Senhor Jesus. Jesus disse assim, ó, Jesus disse que João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava. É dito que o Cordeiro, lá em Apocalipse, através do nosso irmão João, o apóstolo João, é a lâmpada, o Cordeiro, ele é a lâmpada da Nova Jerusalém. E agora você vai dar um glória a Deus mais forte. Cada crente cheio do Espírito Santo, olha para mim aqui, cada crente cheio do Espírito Santo é uma lâmpada de Deus acesa neste mundo de trevas. Quanto pode dar um glória a Deus? Eu vou repetir isso, todo crente cheio do Espírito Santo é uma lâmpada acesa no mundo em trevas. E precisamos ser sim um farol. Às vezes eu falo, se não puder ser um farol, seja pelo menos um vagalume. Mas a palavra diz para nós continuarmos a nos revestir da luz, para continuarmos resplandecendo como astros no mundo. Aleluia! Glória a Deus, como astro no mundo. E fechando aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio da chamada, já vou fechar para passar para o pastor. Por meio da chamada de Samuel, nós aprendemos que o Senhor manterá, em nome de Jesus, a minha, a sua, a nossa lâmpada acesa. Deus nunca ficará sem testemunho aqui na terra, irmão. Isso mexe com as minhas entranhas. Deus nunca ficará sem testemunho aqui na terra.
Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz para não cairmos no abismo e o sal para dar um sabor dessa palavra tão maravilhosa às pessoas que necessitam do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações